E o Sindicato dos Bares e Restaurantes de Araraquara e região quer conversar com o Ministério Público para tentar a flexibilização. O setor está realmente amargando altos prejuízos, não é de hoje. Tanto é verdade que aqui em Matão ontem aconteceu uma grande manifestação dos empresários e trabalhadores desse setor de bares, restaurantes e similares, que aliás vou mostrar já a imagem para vocês aí dessa manifestação de centenas deles em Matão. Mas antes, e agora e ao vivo, vou falar com o Fernando Pacchiarotti ou Pacchiarotti, hein, Fernando? Pacchiarotti mesmo. Paqui mesmo, né? Bom dia. Bom dia, presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes de Araraquara e região, que vai ser ouvido agora pelo repórter Adalberto Borges. Fernando, abraço, bom dia, te agradecer pela atenção que você está dando para nós aqui do jornalismo das Saudades FM. Nós sabemos que essa pandemia tem aí deixado todo mundo de cabeça quente, principalmente os proprietários de bares e restaurantes, não só de Araraquara, de Matão, mas também de todo o estado de São Paulo. Nós tivemos a informação que o sindicato pretende protocolar um ofício pedindo mudanças ao Ministério Público. Gostaria que você falasse para a gente, primeiro, qual a situação da cidade de Araraquara e esse ofício já foi feito, vai ser protocolado quando, Fernando? Bom dia. Bom dia. Eu agradeço também o espaço de vocês permitirem nos explicar, porque a população em geral, quem não é do ramo não tem conhecimento do que está acontecendo com o ramo e às vezes faz uma má interpretação, pensa que nós queremos só trabalhar e ganhar dinheiro e não estamos nem aí com a vida, o que não é verdade. Com relação a esse ofício, já está pronto, nós pedimos uma audiência com o Ministério Público, fizemos o requerimento oficial, mas quem decide a data são eles. Nós esperamos que seja o mais rápido possível para dar tempo ainda, antes do final de semana, que nós estaríamos proibidos de abrir, de funcionar presencialmente, que nós possamos negociar. Nós estamos demonstrando nesse ofício, nós não estamos judicializando, não estamos entrando com mandato de segurança, pedindo liminar, nada disso. Nós estamos pedindo um espaço para demonstrar que a nossa categoria colabora, sim, com a redução na contaminação. Nós cruzamos os dados dos gráficos de quando aparece a positivação nos exames, cruzamos esses dados com quando abre e quando fecha o restaurante e conseguimos provar matematicamente que toda vez que fecha os bares e restaurantes, explodem as festas clandestinas, explodem as reuniões familiares e extrafamiliares que não tem absolutamente nenhuma fiscalização, nenhum controle, onde a pessoa baixa a máscara no ambiente íntimo entre amigos, dança, compartilha talheres e copos, e aí daí 10 a 15 dias explode a positivação nos exames. Linkamos esse fato, né? Toda vez que abrem os restaurantes por exemplo, no dia 11 de novembro nós tivemos aqui em Araraquara um período de menos restrições, que foi poder trabalhar até as 2 horas da manhã. Matematicamente comprovado, depois de 2 a 15 dias o índice de contaminados diminui, porque quando abrem os restaurantes até mais tarde, desestimula as festas clandestinas, o que naturalmente faz cair. Outro exemplo muito claro para todo mundo, que é muito recente, é que dia 25, 26 e 27 de dezembro, 1, 2 e 3 de janeiro, os bares e restaurantes fecharam praticamente em todo o estado, menos no litoral e em algumas cidades do interior. O que aconteceu agora, dia 15, dia 12 e 15, explodiu os números de casos. Estão dizendo que agora é o pico, o grande pico foi agora. Justamente depois que fechou, de 6 dias fechado bares e restaurantes. Isso demonstra o que acontece. Quando o pessoal não trabalha, 2 coisas acontecem. Uma, explodem as festas clandestinas. Outra, que vai todo mundo viajar, ter contato com pessoas de outras cidades, se retorna para a sua cidade trazendo o vírus. Então, agora que fechou tudo, 6 dias no final do ano, explodiram os casos. Esse é um exemplo. Outro exemplo que nós conseguimos também levantar nos portais da transparência pública, que tem arrecadação de impostos, demonstrando que quando os bares começaram a fechar, por incrível que pareça, pelo KINAI, pela arrecadação que você pode obter pela internet, o faturamento das empresas de bebida alcoólica, de cerveja, aumentaram. Quando fecham os restaurantes e os bares, o consumo e a venda de bebida alcoólica aumenta. Ele só migra do bar para o supermercado, para casa,
As pessoas passaram a consumir mais álcool depois que fecharam os bares. Olha que coisa interessante, isso está no Google, é só digitar ali e procurar. Pelo KNAI das empresas fabricantes de bebida alcoólica, cerveja e destilados, você vai ver que vendeu muito mais cerveja, vinho, cachaça, depois que fecharam os bares. Se as pessoas ficaram confinadas em casa, aumenta o alcoolismo, aumenta a violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso. Todo isso já foi comprovado no nosso ofício, matematicamente cruzando com os gráficos. Nós estamos demonstrando que bar e restaurante aberto diminui a contaminação, o índice de positivados nos exames. Bar e restaurante fechado aumenta o número de positivados logo depois de alguns dias. Ô Fernando, no decreto que vocês vão encaminhar ao Ministério Público, até que horário vocês estão pedindo para que os bares e restaurantes fiquem abertos? Até a meia-noite, de segunda a domingo. Parece excessivo, mas ao contrário, quanto mais aberto, quanto mais tempo aberto, menos aglomera, menos há estímulo. Imagina hoje os bares fechando de segunda a sexta, às 8 horas da noite, bares e restaurantes, e aos sábados e domingos não funcionando. Você acredita que ninguém vai se reunir, não vai fazer festa só porque o restaurante está fechado? Só que o ambiente do restaurante e do bar é passível de ser fiscalizado, obedece às normas de vigilância sanitária, de Anvisa, de Organização Mundial da Saúde, todos os protocolos de cuidados, álcool gel, tapete sanitizante, controle de temperatura, distanciamento, tudo isso nos bares é passível de ser fiscalizado, além do nosso compromisso, nós obedecemos. Você vai falar, não é todo mundo, pode ser que tenha uma exceção ou outra, mas em todas as profissões tem uma exceção ou outra, mas via de regra se seguem todas as regras, todos os bares são comprometidos, os bares e restaurantes com os protocolos de higienização, de cuidado. Nas festas clandestinas não há absolutamente nenhum controle, nenhuma fiscalização, não há distanciamento, não há nada que ajude no controle de contaminação e os casos explodem depois de 10 a 15 dias, milagrosamente, ou alguns vão dizer que é coincidentemente, os casos explodem de contaminação, de positivação nos exames. Fernando, a gente tem conhecimento que toda vez que a justiça é procurada, ela acaba sendo favorável ao decreto do governo, né? Isso já aconteceu? Vocês já entregaram algum ofício em alguns meses anteriores? Já aconteceu. Aconteceu, por exemplo, em maio, que nós tínhamos, se vocês puxarem na memória, vocês vão se lembrar que de 23 de março até 31 de maio, nós não tivemos atendimento presencial no setor de alimentação. Não havia atendimento presencial, só delivery, takeaway e drive-thru. Apenas, até 31 de maio aqui em Araraquara. Nós, no final de maio, apelamos também por ofício, não foi com mandado de segurança, para o Ministério Público, apresentamos um modelo de retomada das atividades bastante restritivo e muito detalhado, uma cartilha de retomada das atividades para o nosso setor de alimentação. O Ministério Público aqui acolheu, achou ela mais restritiva do que o próprio Plano São Paulo. Com isso, no início de junho, no dia 1º de junho, nós pudemos retomar as atividades com atendimento presencial. Até então não havia, desde 23 de março. Então isso foi uma manifestação do Ministério Público a nosso favor. Ele entendeu, sensibilizou com a condição dos estabelecimentos naquele momento, e isso era em maio, hein? Eu estou falando de uma situação muito diferente da atual. A atual agora, quem ainda está aberto no setor de alimentação está extremamente endividado. Assumiu financiamento, postergação de impostos, parcelamento, Pronamp, parcelamento do Fundo de Garantia, do Simples, da folha de pagamento que foi financiada em alguns bancos, e agora as parcelas já estão todas caindo, porque acabou a ajuda emergencial. Imagina, essa movimentação aconteceu aqui em Araraquara e provavelmente em Matão segue a mesma linha. 90% dos que estavam lá batendo panela e pitando eram empregados, não eram empregadores. Gente que vive da noite, músicos, freelance, de garçom, de cozinha, de segurança, que tira o seu sustento no final de semana, ganha a sua caixinha para passar a semana, o resto da semana, com aquele dinheirinho que ganhou no final de semana. Agora ele está impedido de fazer isso. A fome, como a gente já havia alertado antes, a fome e o desespero está batendo na porta de todos os trabalhadores que não podem exercer a sua profissão, que é lícita, que é legal. Hoje o dono de restaurante, de bar e os próprios garçons trabalham como se fosse numa boca de fumo, como se fosse um traficante.
Ele tem que trabalhar olhando se a viatura da Guarda Civil vira a esquina para ele correr, como se fosse um bandido, como se fosse um criminoso que estivesse cometendo uma ilegalidade. Fernando, o seu sindicato abrange Araraquara, Matão e outras cidades da região. Você tem uma avaliação durante todo esse ano, de 2020 e até esse começo de ano, quantos bares e restaurantes fecharam nessa região? Esse número é impossível de dar com fidelidade, eu vou te dizer por quê. Existe a empresa de direito e a empresa de fato. A empresa de direito é aquela que está legalmente constituída, está na junta comercial registrada, no escritório de contabilidade, nos sindicatos, ela está constituída. E outra coisa, ela de fato, você passa na frente, ela está aberta. Então, hoje, qual é a situação? Para uma empresa encerrar as atividades e dar baixa no seu CNPJ, ela precisa estar em dia com os tributos, principalmente com as dívidas trabalhistas. Se ninguém está. Quem fechou, quebrou, na verdade, não pagou verbas rescisórias. Inclusive, nós tivemos que apelar para o sindicato laboral, para o sindicato dos empregados, e explicando o seguinte: muitos empreendedores que faliram não tinham condição de pagar as verbas rescisórias. Se não fosse homologada aquela rescisão, o trabalhador ficava no limbo. Ele não era um desempregado porque não foi homologada a sua rescisão, e também não era um empregado porque a empresa dele não existe, porque ele trabalhava não existe mais, ela encerrou as atividades, não tem mais como pagar. Então ele não era nem desempregado nem empregado, ele não recebia nem nenhum nem outro. Nós apelamos pedindo para eles homologarem as rescisões, para o empregado ter a condição de desempregado, para poder dar entrada no saque de garantia, para poder dar entrada no seguro-desemprego, para ele subsistir mais um período, só que esse período já acabou. Nós já completamos 10 meses dessas restrições. Isso começou em 23 de março, em algumas cidades como Matão começou acho que dia 18 de março, um pouco antes, aqui agora foi 23 de março. Nós já completamos 10 meses. Então, quando alguém fala, são só mais 2 semanas. Não são 2 semanas. Nós já completamos 10 meses e mais 2 semanas. E você acredita que na iminência do carnaval, daqui 2 semanas, eles vão liberar ou vão restringir mais? Olha, eu vou dizer uma coisa ao senhor. As coisas às vezes são tão surreais que a gente pode esperar às vezes alguma maluquice. O mesmo governador que endurece desse jeito com todos é o mesmo que quer abrir as escolas. Então, tem tanta coisa surreal que de repente eu começo a achar que a cabeça do governador é igual bumbum de bebê. O cocô vem, a gente não sabe a hora, né? Mas que vem, pode deixar a fraldinha preparada. Então, é mais ou menos isso aí, me desculpe dizer, mas é duro ver vocês falando disso aí, viu? Aqui, lembrei agora, entre tantos prejudicados, evidentemente, o fechamento de um restaurante que é histórico na cidade do Panteão. Foi uma tristeza muito grande ver essa família fechar esse restaurante tão recomendado, tão tradicional, tão histórico para Matão, né? Décadas aí. Não deu. Fez o quê? Fecha as portas. Mas não é tão simples assim, minha gente. Em decorrência disso, vem uma série de consequências de famílias inteiras. Sabe, tem gente que acha que essas profissões, o músico que você estava dizendo aí, Fernando, o músico, o garçom, não sei o quê, tava dizendo, qual é a tua profissão? Eu sou músico, toco nos bares, restaurantes e tal. Mas tudo bem, bacana isso aí, mas a tua profissão qual que é, afinal? Mas é essa, filho, mas você faz o quê? Não, é isso que eu faço. Tem gente que acha que, você na rádio, eles falam o quê? Eu faço isso, aquilo. Tá, bacana isso aí. Mas qual é a tua profissão? Já falei, meu amigo. Ele acha que a gente tá aqui brincando. Que as pessoas estão brincando. Não, elas trabalham. Elas vivem do trabalho. Como você aí. Então, você pode dizer, mas o governador tem que endurecer, porque afinal de contas é a vida humana que está em questão. Tudo bem, tá. Mas nesses tempos em que a gente tem que não pode endurecer o coração, nós temos que nos colocar no lugar do outro. E quando a gente se coloca, é de dar muita tristeza ver essa gente sofrendo como eles vêm sofrendo. Como ninguém, por sinal. Acho que não tem um setor, né, Fernando, mais punido do ponto de vista não estou falando da economia, não, do ponto de vista da subsistência mesmo, estou falando disso, do que essa categoria de vocês, né? Nós proporcionamos um ambiente seguro para a família se reunir com todos os cuidados, e isso promove a subsistência de muitas famílias. Muitas famílias dependem disso para levar o pão para dentro de casa. E hoje, impedidas de trabalhar, impedidas de exercer uma profissão lícita, uma profissão limpa, ela passa literalmente fome. A violência vai bater na porta das casas.
As pessoas estão entrando em desespero. É aquele caldeirão que a gente dizia que ia entrar em ebulição a qualquer momento, e quando entrasse em fervura não tinha mais controle. Aí a coisa realmente poderia ficar fora do controle. É o que está acontecendo dentro das manifestações na rua. E acuado, o ser humano reage, como qualquer outra espécie, qualquer outro animal acuado reage. É verdade. Uma cobra, o instinto dela, se você pisar perto dela, pôr o pé perto dela, é fugir. Mas se você pisar em cima dela e acuar ela num canto, não é só opção para ela não se reagir. O pai de família que chega em casa e bate no filho que está chorando de fome porque não tem o que dar para ele, cara, se coloca nessa situação, o filho chorando de fome e você não pode trabalhar. Nós não estamos pedindo dinheiro, não pedindo anistia de imposto, não estamos pedindo postergação, que aliás não veio do governo estadual, ao contrário, ele subiu os impostos de ICM sobre vários produtos, inclusive alimentícios. Do governo estadual não veio nenhuma ajuda, nenhuma postergação de imposto. As únicas que vieram, gostem ou não gostem, veio do governo federal e deu ajuda de custo, só que não dá para manter isso pro resto da vida, porque uma hora o cofre seca e as dívidas aumentam. Então ele fez a ajuda emergencial, ele promoveu a suspensão de contrato, ele deu o Pronamp, ele deu a postergação do Simples, do Fundo de Garantia, só que agora acabou os recursos também, não dá para exigir que ele banque a gente a vida toda. E nós só queremos trabalhar, não queremos mais nada, só trabalhar. Mas nenhum governo, Fernando, sequer esboçou qualquer tipo de economia nas suas próprias despesas aí, sabe? É difícil você ver os governantes não serem solidários nesse momento, como eu disse aqui outro dia, é como o pai de família, que reúne a família diante de uma situação difícil, econômica difícil. E aí o pai da família diz assim, olha, agora nós vamos economizar energia elétrica, água, vamos comer, vamos racionar nossa comida e tudo mais, porque e tal. E ele continua gastando. O cara que tinha que dar um exemplo está gastando. Viajando o estado inteiro para se promover sua imagem, vai num lugar ou outro para dar uma vacininha, só que não tem condição de aí a gastança é federal também, Fernando. A gastança é federal e de todas as esferas de poder. Ninguém disse, vamos dar a nossa parte nessa... Ele ajudou demais, foi o único que ajudou. Todos garantidos e certos de que o salário no dia certo cai na conta. Isso é verdade. Entendeu? Não há nenhum esforço pessoal, nenhum exemplo realmente de que estão empenhados em fazer valer o dinheiro, o pouco dinheiro que tem diante da grande necessidade. E isso, essa falta de brasilidade, de exemplo, é doída. É todo mundo pagando um preço me perdoe e o setor público custando cada vez mais caro. Ontem eu vi nas redes sociais, na televisão, que mais uma vez o presidente, o governo federal, está estudando mania de crédito para os bares e restaurantes. Aliás, por parte do governo federal veio, não podemos esquecer, a ajuda emergencial, a possibilidade de suspensão de contrato, a postergação do Simples, do Fundo de Garantia. O governo federal, sim, nos ajudou e deve nos ajudar novamente. Agora está criando uma linha de crédito específica para bares e restaurantes a pedido da Abrazel, da Associação Brasileira, que representa a nossa categoria também. Por parte do governo municipal e estadual não veio postergação de IPTU, de nenhuma taxa, ao contrário, o governo estadual subiu os impostos ainda. É uma facada mortal, não vai sobrar ninguém na nossa categoria. Muito obrigado, Fernando, desculpe aí que a gente tem que interromper, mas acho que o tempo foi suficiente para que as pessoas entendam a categoria de vocês, entendam o que vocês estão passando, para poder considerar quem tem razão nessa história. Só conhecendo a realidade, eu dizia agora há pouco, você passa por um mendigo na rua e você faz um juízo dele, mas você não conhece a história dele. Como é que ele chegou aqui? Ninguém nasceu de chocadeira, né? Então, para você formar uma boa opinião, você tem que ir a fundo no negócio. Não basta pegar a opinião mais leviana e óbvia e se amparar nela para formar a tua. Você tem que conhecer o que é que está acontecendo, porque aí talvez você mude de ideia. Um grande abraço, Fernando, e obrigado pela sua gentileza. Eu agradeço o espaço e vou lembrar uma coisinha. Nós temos as nossas razões, mas não temos a razão absoluta. Então, é importante a gente escutar os dois lados e formar nossa opinião embasado nos acontecimentos e observando os dois lados. Agradeço o espaço que você nos cede para poder demonstrar isso e me coloco à disposição.